questão do Gabigol. O Gabigol e o Léo Pereira. O Léo Pereira hoje já treinou ali, né, na parte da manhã com a equipe, e o Gabigol ainda inicia esse período de transição. A pergunta que fica é, e aí, Bicudo? Os caras vão estar aptos para o jogo? Você colocaria? Acha que é arriscado demais? Não colocaria? Como é que o Bicudo, se estivesse no lugar do nosso queridíssimo Sampaoli, iria, né, fazer nessa situação? Ele tem que escutar a fisiologia ao departamento médico do clube, cara. Eu acho que a situação tem que ser bem, bem técnica mesmo, porque de repente coloca um jogador desse aí fadigado, com musculatura estourada para jogar, ele pode ter uma lesão bem mais séria, né? E ainda bem que a gente tem um elenco aí bom que dá para suprir essa falta aí, por exemplo, um jogo de Campeonato Brasileiro, né? Que é um campeonato que está no início, que tá bom, que a gente não pode perder muito tempo no início, muito ponto no início, né? Temos que olhando assim pelo contexto da situação, que é um campeonato que está no início, a gente está ali em cima, entre os 5, 6 primeiros colocados, tem que escutar a fisiologia, escutar o departamento médico, para ver se realmente o jogador de fato tem condição de entrar no jogo. E se não tiver, deixa de fora. É melhor a gente perder ele nessa partida agora contra o Grêmio do que nas decisões, nos jogos mais importantes, a gente ficar aí com o jogador na falta por muito tempo. Então, escutar, a escolha, a situação tem que ser técnica e, de fato, escutar a fisiologia do departamento médico. Então, boa. Eu só entendo que é o seguinte: depois dessa partida contra o Grêmio, a gente vai ter 11 dias de paralisação ali. Nesses 11 dias, você tem que tratar e desenvolver e melhorar os atletas que ainda têm pendências. Então, assim, o Everton Ribeiro, eu não sei se aquela questão daquele líquido ali que acaba atrapalhando o jogador, eu acho que ele tem jogado, inclusive, no sacrifício. Marcou outro dia, a gente ficou discutindo no grupo de WhatsApp, né? Cara, a seringa é gigante. Você pega, enfia a seringa no joelho, você começa a extrair aquele líquido ali, líquido sinovial, se eu não me engano, né? O nome que é dado aquilo ali. E aquilo ali o Marcão falou que deve doer muito. O Marcão teve problema de joelho, ele nunca teve que tirar água do joelho, mas deve ser complicado aquilo ali. E assim, não sei nem com relação ao tratamento. Hoje, por um acaso, nosso queridíssimo, né, fisioterapeuta aí, Dr. Nelson, não está na live. De vez em quando ele está. Seria até bom para ele explicar se aquilo ali tem cura, qual é a forma de tratamento. Eu não vou saber explicar a vocês, tá? Eu não vou saber falar. Mas a gente tem que tratar logo essas lesões, até mesmo para que o entendimento tático exista. O Sampaoli permanece afirmando nas suas coletivas que o Flamengo poderia se desgastar muito menos se já tivesse um entendimento posicional. O Sampaoli fala isso constante e repetidamente. Ainda não existe entendimento, não existe um entendimento posicional com relação a essa questão do jogo, né? Da forma que ele gostaria que fosse. Então, eu torço para que agora, essa mini pré-temporada que ele vai ganhar com esses jogos FIFA, que vai ter a paralisação, ele possa, além de refinar a questão física de alguns jogadores, ele possa também gerar um entendimento tático para que o Flamengo evolua, para que o Flamengo se apresente melhor. E o Picuro tocou num ponto que eu acho que é importante, galera. É que, assim, o Flamengo, nos anos anteriores, iniciou o brasileiro muito pior do que está hoje. O Flamengo, dessa vez, não está desgarrado, né, da parte alta da tabela. O Flamengo está a 3 pontos de, talvez, um grande favorito à conquista do brasileiro, que é o Palmeiras. Então, a 3 pontos é apenas um jogo. Então, num jogo entre Flamengo e Palmeiras, você pode... E ainda tem o confronto direto. É isso, então. Num jogo entre Flamengo e Palmeiras, você pode estar muito bem revertendo essa questão desses 3 pontos. E isso, ao meu ver, é positivo. O Flamengo não desgarrar é fundamental. É por isso que eu, Alan, entendo e dou muita importância à partida do próximo domingo. A partida do próximo domingo contra o Grêmio, que também está brigando na parte alta da tabela, né, é fundamental para que nessa paralisação a gente tenha, né, uma tranquilidade ainda melhor e maior para trabalhar. É verdade que o Flamengo entrou num viés de alta, a confiança começa a surgir, não é em todos os atletas, verdade seja dita, mas as coisas estão melhorando, o Flamengo apresenta evolução, gostem ou não. Ah, mas o jogo foi ruim, Alan, contra o Racing. Verdade, não foi um jogo positivo. Mas nós jogamos contra o Fluminense, que é um adversário forte, e a gente conseguiu, sim, ser superior ao Fluminense. Tanto que eliminamos ele da Copa do Brasil.
Então, ao meu ver, é positivo. A gente eliminou uma das equipes que, à época, era colocada como uma das mais fortes em disputa pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. Então, tem pontos positivos. Não adianta a gente querer olhar e só massacrar, só bater. Apresenta uma evolução física. Eu acho que o Flamengo hoje corre muito mais. Ah, o Flamengo ainda tem queda no segundo tempo. Tem. O Flamengo ainda tem e oscila um pouco. É essa oscilação que deixa o Sampaoli inconformado. O Sampaoli gritando muito ali à beira do campo e ele colocou isso na coletiva. Então, dessa vez, ele não vai precisar apenas com tecnologia, com vídeos, querer acertar a equipe. Ele vai conseguir trabalhar com esses atletas para que ele possa justamente passar o entendimento tático necessário para que eles executem um papel ainda melhor. E as coisas estão acontecendo, estão melhorando. Ou eu estou aqui equivocado, Bicudo? Não. É porque assim, a galera gosta de ver muito o copo meio vazio, entendeu? A gente tem que ter também uma visão. A gente tem que ver que não está sendo aquela atuação maravilhosa, mas a coisa está evoluindo, está ganhando ali, está galgando o território para que no futuro próximo, com a chegada de reforços, né? Com essas especulações que estão acontecendo, com os que já foram confirmados e com as especulações que estão acontecendo aí, que eu acho que são bons nomes que estão sendo especulados aí, estão em negociações, né? Torcer para que a coisa melhore, mas é aquela coisa, não vai. Ele não teve 3 dias para treinar o time. É jogo quarta, domingo, sábado, domingo. Não teve 3 dias, certo? Então, pô, se a gente pegar todo o contexto da situação desde quando ele chegou, que eu acho que tem 60 dias, até agora, houve uma evolução, houve sim uma evolução física, uma evolução tática, técnica, o time está evoluindo ainda, certo? Ele descobriu bons talentos, como o Pulgar ali no meio, o Wesley, o goleiro, o Matheus Cunha, né? Os meninos da base estão sendo bem aproveitados, como o Vitor Hugo fez ontem, Matheus França contra o Vasco jogou muito bem. Então a gente tem que também olhar a coisa pelo lado positivo. Claro, nós não temos que fechar os olhos para o que acontece de errado, o que acontece de ruim, para que a gente tenha ali uma cobrança para que a coisa evolua também nesse sentido. Agora, a gente olhar sempre a coisa pelo copo meio vazio, sempre ter o pensamento destrutivo que tudo que está acontecendo está errado, é um pensamento que, a meu ver, faz até mesmo os próprios torcedores sofrer de uma forma desnecessária, entendeu? Então, assim, eu concordo com você plenamente, teve evolução e eu creio que com a chegada de reforços a coisa vai ter uma melhora significativa.